Oi, pessoal, meu nome é Maiara, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis da Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Deste trabalho também participam o Wander Gustavo Botério, que é mestre e doutor em Química e professor na Universidade Federal de Alagoas, e a Luciana Camargo de Oliveira, que é minha orientadora e mestre e doutora em Química e professora na Universidade Federal de São Carlos. O título do trabalho é Fontes Naturais e Antrópicas de Elementos Potencialmente Tóxicos para o Ambiente Aquático, uma revisão sistemática de literatura. Os elementos potencialmente tóxicos constituem uma classe de metais, semimetais e um ametal, que podem ou não ser essenciais aos organismos vivos, e esses elementos eles são preocupantes devido à sua persistência, à sua toxicidade e ao seu potencial de bioacumulação e biomagnificação em elevadas concentrações. Esses elementos eles podem ser introduzidos no ambiente aquático a partir de diversas fontes, sejam elas naturais ou antrópicas, e eles ocorrem nas águas, nos sedimentos e nos organismos, exibindo para cada um de seus compartimentos diferentes comportamentos geoquímicos e efeitos tóxicos biológicos. Então são eles os metais bário, vanádio, cromo, molibdênio, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, cádmio, mercúrio, alumínio e chumbo, os semimetais arsênio e antimônio e o ametal selênio. Então, o acúmulo e enriquecimento desses elementos no ambiente aquático pode apresentar efeitos adversos, como, por exemplo, riscos à saúde humana, perda de biodiversidade e degradação da qualidade ambiental. Alguns elementos, como o cobre, o ferro, o manganês, o níquel e o zinco, eles são micronutrientes essenciais. Portanto, eles possuem funções biológicas importantes. No entanto, a exposição crônica a esses elementos pode interferir em algumas funções. Já outros elementos, como o arsênio, o cádmio, o chumbo e o mercúrio, eles não possuem funções biológicas conhecidas e podem apresentar alta toxicidade mesmo em níveis muito baixos. E é por esse motivo que o monitoramento dos níveis e das fontes desses elementos deve ser frequentemente realizado para que haja uma gestão adequada e sustentável da qualidade da água. Portanto, o presente estudo teve como objetivo investigar as fontes naturais e antrópicas desses elementos para o ambiente aquático a partir da revisão sistemática de literatura. Então, as bases de dados consultadas foram ScienceDirect, Scopus e Web of Science no período de 2000 a 2020. Os termos de busca utilizados para todas as bases foram Potentially Toxic Metal in Surface Water, Potentially Toxic Metal in Sediment e Sources of Potentially Toxic Metal in Aquatic System. O tipo de documento selecionado foi artigo de pesquisa e a área temática foi Ciências Ambientais e Recursos Hídricos para o Web of Science e Ciências Ambientais para ScienceDirect e Scopus. Então, após análise de títulos, resumos e de textos completos, foram selecionados 79 artigos para revisão. Foram identificadas 15 fontes. As principais fontes foram a mineração, agricultura, indústrias e efluentes domésticos, o intemperismo de rochas e o tráfego. Outras fontes que também foram importantes foram os efluentes industriais, a origem geogênica, a origem litogênica, a composição do solo e a deposição atmosférica de áreas poluídas. Também foi possível associar as fontes aos elementos. Os principais elementos identificados foram o zinco, chumbo, cobre, cádmio, cromo, arsênio e níquel. E de todos os elementos potencialmente tóxicos, apenas o selênio não foi identificado na revisão. Então, a principal fonte antrópica identificada foi a mineração, ocorrendo em 29 publicações. A fonte agricultura foi relatada em 26 publicações. Indústrias ocorreu em 22 publicações. A fonte efluentes domésticos foi relatada em 19 publicações. A principal fonte natural identificada foi o intemperismo de rocha, que ocorreu em 14 publicações. O tráfego foi relatado em 13 publicações. Os efluentes industriais em 10 publicações. E a origem geogênica em 7 publicações. Em seguida, a fonte origem litogênica foi relatada em 6 publicações, composição do solo e deposição atmosférica de áreas poluídas foram relatadas em 4 publicações, a fonte efluentes hospitalares ocorreu em 2 publicações e as fontes que ocorreram em apenas uma publicação da revisão foram as áreas geotermais, os depósitos minerais inexplorados e o transporte hidroviário. Então, os resultados da revisão indicaram que a mineração é a principal atividade que disponibiliza esses elementos para o ambiente aquático. O intemperismo de rochas é a fonte natural mais importante. As atividades agrícolas, industriais e os efluentes urbanos, tanto domésticos como hospitalares, também são fonte significativa desses elementos. E vale a pena ressaltar que a identificação das fontes é primordial para o monitoramento desses elementos, uma vez que eles circulam no ambiente e não são degradados de forma química nem biológica, podendo causar diversos problemas a diversos organismos, inclusive à saúde humana. Então é isso, muito obrigada, fica aí o meu contato e os meus agradecimentos.